Fazer aquele vídeo clássico. Qual é o setup que eu utilizo hoje em dia? Principalmente pensando nas pessoas que também estão começando. Esse canal não é meu primeiro canal. Eu tenho o Ecoside também, junto com a Paola, né, minha parceira, minha noiva. A gente discute várias coisas da de meio ambiente lá, mas mesmo antes do Ecoside, eu já desenvolvi alguns trabalhos em outros canais. De empresas que eu criei, por exemplo, né? Criei empresas, já fui fazer a parte de publicidade da empresa também, fazer a parte de fotos, imagens, né, para poder levar isso aí e cativar tanto o público como trazer também os clientes potenciais. E fui levando isso, mas toda vez que eu fazia um canal, ele tinha que ter um quê mais ou profissional ou técnico, o que não é o caso aqui, por exemplo, da nossa ilha aqui, que a intenção realmente é conversar. Eu não tenho setup caro. Longe disso, eu aproveito muito material de dentro de casa mesmo para tentar fazer alguma coisa, às vezes não fica legal, e equipamentos também. Eu acho que o primeiro ponto para a gente conversar é sobre que câmera eu estou usando agora. É um iPhone 13. É um iPhone que eu tenho há um tempo, e é um iPhone que eu utilizo, e é um iPhone que tem uma capacidade de gerar imagens muito boas, na verdade. Tendo a iluminação adequada, o iPhone é muito bom para gerar imagens. Então, no momento, é o que me atende. E o seu celular pode ser realmente a porta de entrada para você começar a criar conteúdo. Então, se você pensa em iniciar aí dentro da parte de criação de conteúdo, o celular é a melhor opção agora. Se você começar a evoluir e com o tempo você achar que é interessante criar conteúdo com uma câmera profissional, cara, maravilha. Mas se você não tiver, comece. O importante é você começar a se expressar e começar a colocar suas ideias realmente nessa grande rede que é o YouTube. Mas e uma câmera realmente digital? Eu uso ou não? A resposta é sim. Para algumas tomadas externas, eu prefiro utilizar câmeras. Eu tinha uma G12 da Canon que era excelente. Era uma câmera muito boa de usar para fazer ajustes, principalmente aprender a trabalhar com luz, com a velocidade que você vai fazer o disparo, né, com ISO. Ela era assim excelente. Porém, não filmava em 1080. Então, para algumas tomadas externas, eu utilizo outra câmera. Deixa eu pegar aqui. Que não é uma câmera nova, tá? É uma câmera que já tem, acho que se não me engano, 13 anos, que é uma Sony Nex 3F, que é essa aqui. Não sei se vai focar direitinho, certo? E é uma câmera que me ajuda. Eu tenho que sempre amarrar isso aqui no pescoço. O medo que eu tenho de derrubar a câmera. E é uma câmera honesta, assim, apesar do tempo ainda, é uma câmera que você consegue girar o display, então você consegue fazer a filmagem de frente, né, ou tirar uma selfie. 16 megapixels, se não me engano, se não coloco a correção aqui, mais uma vez eu não sou da área da fotografia, e uma câmera e uma lente 18-55, que já faz o serviço também. Ela é bem menor do que outras câmeras ainda hoje em dia, né? Se você for comparar ela com aquelas T5, T5i, T7 e tudo mais, ela acaba sendo bem mais compacta. Ligou e estamos prontos. Olha aí. E estamos prontos. E é isso. A velocidade de captura dela é muito boa e ela também consegue fazer as filmagens em 1080 pixels. Só que a quantidade de frames dela é reduzida. Ao invés de fazer com 30, que é o básico hoje em dia, ela faz com 25. Fazia sentido no tempo, né? Atrapalha? Não. No meu caso, não atrapalha muito. Salvo engano, comprei ela por uns R$800, mas infelizmente o preço agora de câmeras e materiais de filmagem disparou de forma absurda. Você acha uma câmera dessa por 1.500? É uma câmera de 13 anos atrás. Drone, eu tenho drone. Eu trabalho com drone há muito tempo. Eu tinha um Phantom 3 Pro e era maravilhoso, só que não sei se vocês viram que o Phantom era um drone grande. Então, manusear ele era complicado. E hoje os drones são bem menores e bem mais ágeis também. Antes se falava do medo do drone sair, o vento levar o drone. Hoje, esquece, isso não acontece. Você pega um DJI 1000, por exemplo, eu acho que ele é um pouco maior do que meu caderninho, né? Nossa, os próximos temas de vídeos.
menor que o meu caderninho. E ele faz um trabalho maravilhoso, com imagens de altíssima qualidade. E já facilitando, inclusive, para pessoas que não conseguem manejar um drone alguns movimentos. Show! Para um DJI Spark. É uma tecnologia anterior ainda aos DJI Mini. O Mini já está na série 4, se eu não me engano. Mas me atende muito bem. Primeiro pelo tamanho dele. O tamanho dele, ele é bem compacto, a bateria também é bem compacta, ele cabe numa bolsa minúscula, né? Eu gosto da robustez dos motores dele, dos bracinhos ainda, por não ter muitas peças móveis, que é o caso dos Mini, né? Os Mini tem muita peça móvel que me incomoda um pouco. Esse aqui não. Ele é isso, acabou. Acho que, inclusive, eles voltaram com essa ideia no DJI New, saiu agora. Esse drone, para mim, já é suficientemente bom. Para áudio, eu tenho uns pequenos problemas. Eu confio muito na câmera e no microfone do iPhone. Muito bom. Eu preciso melhorar isso aí. Cara, era o mais simples, mas tem funcionado. No vídeo que eu fiz no Parque do Rangedor, eu acho que o que atrapalhou muito foi eu ter ficado com o microfone aproximado. Quem sabe isso pode ter dado uma distorçãozinha nele. Quem sabe se eu tivesse usado normal, como tem que ser, né? Poderia ter ficado melhor. Mas, enfim, aprendizados também. As edições, geralmente eu utilizo o CapCut. E para quem está iniciando, cara, o CapCut, eu lembro quando eu editava vídeos no Sony Vegas e você tinha que fazer manualmente vários ajustes. E no CapCut, esquece, é muito automático. É impressionante como mudou isso. E existem outros aplicativos melhores, mas você quer iniciar também, CapCut ajuda bastante. Se você pode iniciar no plano de graça e depois o plano pago, se for o caso, né? E desfrutar mais de outras opções e outras coisas que a máquina consegue fazer. O computador que eu tenho é um notebook normal, é um notebook, inclusive, de uma série, é o Lenovo P50. Cara, série Lenovo assim, de trabalho que eu mantive, como eu trabalho com baixa satélite, ele funciona muito bem, certo? Mas você consegue também fazer edições assim de forma maravilhosa no celular. O vídeo que eu fiz da viagem de São Luís para Belém, eu utilizei o CapCut no celular. Lógico que eu também fui muito econômico com os cortes. Fui bem econômico com os cortes, mas tudo foi no celular, gente. Então eu fui gravando e ao passo que eu tava na viagem, eu já ia inserindo o vídeo, os recortes dentro do CapCut e funcionou com uma beleza. Para fazer boa parte das edições de vídeos que já estão nesse canal, é no iPad. Cara, é absurdo. Eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu ia virar Apple fan da vida, sabe? Apple boy. Mas é realmente bizarro o que você consegue fazer com um iPad. Então, gente, não tenho setup caro e não vou ter setup caro. Uma coisa me ocorreu depois que comecei a fazer a edição desse vídeo. Se você colocar na ponta do lápis, algumas coisas vão ficar um pouquinho mais caras, de fato. Então, eu quero dizer que é um setup que eu fui construindo ao longo do tempo. Eu aproveito ferramentas que eu tenho dentro do meu setup. Computador que eu utilizo no trabalho mesmo, iluminação que eu utilizo dentro do quarto mesmo, o meu celular pessoal para fazer as gravações, uma câmera de 13 anos de idade, um drone também mais antigo. Eu acho que esse é o principal ponto, é sobre utilizar o que você tem para fazer as coisas, né, para fazer os seus vídeos, os materiais. E não necessariamente colocar na ponta do lápis como é caro ou é barato. Ficou melhor assim, né? Não, porque tá muito cedo para isso. Quem sabe, dando certo aqui, é o que eu tento fazer realmente, compartilhando conhecimento, com conversas nossas aqui, conseguir realmente viver disso. Aí sim valeria a pena fazer uma aquisição de coisa maior. Mas por hora, isso aqui que já me atende bastante. Eu tenho um gimbal velho comprado na eBay, para ter ideia. E esse gimbal é muito velho. Mas está aqui, operacional, funcionando. Fora poder tentar abrir sozinho, mas está aqui, gente, funcionando. Então não é sobre comprar as coisas mais caras para iniciar, é sobre iniciar. Iluminação minha, por exemplo, é um abajur. Do lado de cá é uma lâmpada que eu tentei fazer uma luminária. Quando não, comprei uma lâmpada dessas de boot na parede e utilizo ela também, uma adaptação de tomada aqui, utilizo ela também com iluminação de cenário. Pronto. Então, gente, comecem. Esse é o negócio. Comecem.
produzam o conteúdo. Está num momento muito bom do YouTube, inclusive a pequenos criadores de conteúdo, certo? Beleza? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado e considerem se inscrever aqui nesse canal, certo? Ou participar aqui mais ativamente nos nossos comentários. É realmente uma coisa que é bacana e ajuda a gente a crescer. Então, pessoal, que calor amazônico. Estava no Nordeste, agora voltei pro calor amazônico. Mas não pare igual aqui. Muito obrigado e até a próxima.